Olá, paz do Senhor, boa noite, tudo bem com você? Hoje é segunda-feira, mais uma segunda-feira, e toda segunda-feira, às 20 horas em ponto, olha aí no seu relógio, a gente faz uma live aqui, né? Mulheres posicionadas, para tratar do quê? Para a gente falar sobre a mulher, o posicionamento, a palavra de Deus, da sociedade, a família, são assim, lives muito legais porque abrange muitos temas, né? A gente fica nas mulheres posicionadas, porém, sempre, toda semana eu trago uma convidada especial, alguém que tem uma experiência para trazer para nós diferente. Então, cada uma de uma área, e é muito gostoso fazer essa live. Sejam bem-vindas, mulheres que estão entrando aí. Que o Senhor abençoe vocês abundantemente. Tenho certeza que hoje vai ser incrível também com a minha querida convidada. Já vou chamar ela aqui. Eveline, maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar ela. Fica aí. Gente, olha, já vai compartilhando. Já vai compartilhando com as suas amigas, com a mulherada aí. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, amada. Hoje o áudio tá bom, né? Nós estamos aqui, coisa boa. E já te chamei aí, Eveline. Entra aí, maravilhosa, pra gente começar a live. É só aceitar aí. Se você não conseguir, você fala aqui que a gente faz de novo. E nós aqui vamos tratar sobre vários assuntos, né? Então fica conosco até o final e eu já quero te incumbir, né, de convidar pessoas. Convide, gente, porque... E outra coisa, você que está aí conosco, participa da live, comenta. Oi, a paz do Senhor! Olá, Ah, paz! maravilhosa! Olha que linda essa mulher, gente. Muito Ai, linda. obrigada. Somos Somos, lindas. somos. Ô, Glória. Seja Glória a bem-vinda, uma Deus. alegria ter você aqui nessa live. Tenho certeza que vai ser uma bênção. A alegria E, é ô, minha. Glória, Que privilégio, meu que bênção, Deus. maravilha. Bom demais, né? A gente ter essa conexão assim, porque eu sempre falo que ninguém faz nada só, né? Então, e essa conexão é gostosa porque uma acrescenta na vida da outra e a gente acrescenta na vida das pessoas que vão estar conosco aqui. Então é muito bom, né? A gente vai agregar na Amém. vida de alguém com aquilo que Deus vai trazendo no nosso coração, com as experiências de vida, com aquilo que Deus for falando, né? E a gente agrega uma na outra e Amém. agrega em todas as pessoas que vão entrando. Então eu adoro essa Com conexão, é muito certeza, gostosa. com Se certeza. apresente, quer dizer, vamos orar primeiro, depois você se Vamos orar. apresenta. Vamos orar, vamos apresentar a Deus, porque acima de tudo, né? Tudo que a gente vai falar aqui acima de tudo que a gente for falar, tratar, profissão, nossa vida na sociedade, na família, independente, a gente é serva de Deus, então a gente sempre crê, né? Amém. Que a gente precisa, né? Que o Senhor Com sempre nos abençoe, certeza. vai na frente, fale aos corações Amém. e nos use como Ele quer, né? Porque é Ele que Amém. sabe quem vai estar do outro lado ouvindo. Então, Glória a a Deus. gente vai orar rapidinho aqui e depois a gente vai, vou Amém. apresentar. Ela vai se apresentar, essa mulher linda aí. Vamos lá. Sim. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigada. Obrigada pela sua presença, pela seu amor, misericórdia, por tudo, Deus, por nos proporcionar esse momento de nós podermos falar sobre mulheres posicionadas. Pai, abençoa a sua filha que está aí conosco hoje, Senhor. Abençoa ela, a família dela. Deus, a filha, o esposo, Senhor, abençoa poderosamente a Eveline, Senhor, que ela seja um canal de bênçãos, um instrumento do Senhor nesta noite, mas não só hoje, como sempre na vida dela, Pai, onde ela for, que ela possa ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos, que o Senhor Amém. abençoe a saúde, o ministério, o trabalho, a família, todas as áreas da vida da sua filha, em Amém, nome de Jesus. Jesus, Senhor. Em E nome também de aquelas que Jesus. estão entrando, homens e mulheres que vão entrando na live, Senhor, que eles possam, Senhor, receber de Ti aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Deus Amém. abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Então se Deus. apresenta, quem é essa mulher aí do outro lado da tela? Conta para nós quem é a Bom, Eveline, né? bom, meu nome é Iveline, né? Como já foi anunciado. Eu chamava de Eu, Evelyn, viu? muita Eu, muita eu, gente me eu chama já de ia falar a Evelyn. Evelyn, aí eu falei, não, é Eveline, gente. Evelyn, Evelise,
eu falei, gente, eu sempre brinco com a minha mãe, falo, mãe, você podia ter me ajudado, né? Deixado Evelyn, Não é? tirar desse E do final, que ia ser muito mais fácil. Então, já Mas presente. muita gente me chama de Evelyn, eu já nem ligo. Eu já falo, já até atendo pelo Evelyn também. Bom, eu sou advogada já há quase 20 anos. Tenho uma filhinha chamada Rafaela, minha princesa. Vai fazer 9 aninhos essa semana. Que linda. Sou casada com um homem maravilhoso, um homem de Deus, Rogério. Nós estamos casados, vai fazer 13 anos, fevereiro do ano que vem. Glória a Deus. Então, já temos aí uma longa jornada juntos, né? Passamos por muitas coisas ao longo desses anos. E o que tem nos mantido firmes em pé, né? É justamente a questão de estar sempre buscando posicionamento em Deus. Glória a Deus. Eu trabalho, né, já quase 20 anos que eu advogo, que eu trabalho com direito. Só que foi assim, desde o início, eu me fui fazer direito, amei, me apaixonei. Mas quando eu fui para começar a trabalhar como advogada, foi uma grande decepção na minha vida. Sério? Justamente por conta dos nossos princípios. Ah, sim. Infelizmente, eu escolhi assim uma área do direito que eu lidava muito com empresas. Então, eu me via o tempo todo defendendo coisas muito grandes, assim, patrimônios enormes, mas ao mesmo tempo envolvida com muita mentira. Envolvida no meio, assim, totalmente muito difícil. Porque, assim, quando as pessoas do mundo, elas veem aquilo como assim, não, é o meu cliente, eu estou defendendo, eu vou vestir a camisa, vou dar minha vida pelo meu cliente. E eu me via, naquele momento, muito dividida. Porque profissionalmente falando, eu precisava defender o meu cliente, né? Até porque ele estava me pagando, ele me contratou e me pagava justamente para que eu defendesse ele. Só que na maioria das vezes eu tinha que defender o meu cliente baseado em cima de muitas mentiras, de muitos documentos que muitas vezes não existiam e que a gente tinha que dar um jeito desses documentos aparecerem, enfim. Foi algo que por anos, muitos anos, me causou uma grande decepção, fazendo com que eu quisesse até mesmo desistir do direito. E chegou a pandemia, eu trabalhava numa empresa muito grande na época em São Paulo, e era uma empresa que fazia justamente gestão de hospitais públicos. Então você imagina, plena pandemia, a loucura que foi aquilo, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente não tinha ideia do que seria a pandemia, né? E foi aí que essa empresa teve que investir um número maior de médicos, enfermeiros, toda a parte hospitalar. E foi aí, pastora, que começou assim um grande mover na minha vida profissional. Eu lembro que no meio da pandemia, eu morava no litoral sul, ali pertinho de Santos, em Praia Grande, e eu subia e descia a serra todos os dias, porque eu trabalhava na capital, em São Paulo. E eu lembro que eu cheguei para trabalhar aquele dia e já me chamaram na diretoria. E aí eu achei estranho, falei, nossa, que estranho, né? Porque o jurídico fica ali, né, pertinho da diretoria, porque, querendo ou não, a gente trabalha diretamente com eles. E aí eu fui para lá e me deram a notícia de que, olha, infelizmente nós estamos diminuindo o nosso administrativo, porque nós vamos ter que investir num número maior
de funcionários da área da saúde e, infelizmente, né, me deram a carta de demissão ali. Não. Naquele momento me bateu um desespero muito grande, né, porque querendo ou não, a minha renda era a maior da casa, né, e tinha todo os benefícios que a gente precisava naquele momento, que era plano de saúde, tudo que, né, no momento de pandemia você se sente segura tendo tudo aquilo. E aí, assim, da noite pro dia, eu perdi, assim, toda a minha estrutura que eu achava que eu tinha, né, como profissional. Só que uma coisa que me marcou muito, pastora, eu lembro que eu estava sentada para fazer o exame demissional, e Deus falava assim para mim: fica tranquila, eu tô no comando. E eu ali, meu Deus, assim, sabe? Uhum. Falando, gente, será que é Deus que tá falando comigo mesmo? Como E aí Deus falava: ficar fica tranquila, tranquila. né? Como ficar tranquila no momento No desse, né? meio do caos. No meio do caos. A pandemia, a gente não sabia o que ia ser. Foi. Demissão, mas é só assim, realmente a fé, né? Acreditar que Deus Nossa. realmente, E que aí eu Deus falou e que Deus vai fazer. Tem que acreditar e confiar, né? Nessas horas a gente tem que confiar. exatamente. Muito. E aí eu lembro que eu tava esperando pra me chamar e eu já tava chorando ali, né? E aí Deus falava pra mim: calma, não caiu uma folha de uma árvore se eu não permitir. Amém. Não caiu um fio de cabelo da sua cabeça se eu não permitir. E o Senhor foi me ministrando, sabe? Eu ali prestes a fazer um exame demissional em plena pandemia, o Senhor falando comigo. E eu sem entender nada. Absolutamente nada. Falava: Senhor, não tô entendendo. Não tô entendendo. No momento que eu mais precisaria de segurança financeira, eu tô perdendo, né? E aí, então, eu fui para casa, entrei num processo meio tristonho, né? Que você passa por aquele Sim. processinho de luto, né? De quando você perde alguma coisa. E Deus ali começou a me trazer coisas que até então eu não entendia. Que eu passei anos buscando, mas não entendia. Eu comecei na pandemia, desempregada, eu e uma colega minha de faculdade de muitos anos juntas, a gente começou a pegar processos de pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras, que precisavam de auxílio, de algum tipo de auxílio do governo naquela época. E assim, a gente pegava sem cobrar. Imagina, eu desempregada. E aí a gente falava: não, quando você receber, você me paga. A gente falava para elas, né? Essas pessoas. E o Senhor foi movendo no meu coração algumas coisas. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja que eu frequentava na época, que ela me ligou chorando. Ela falou assim para mim: Vê, em nome de Jesus, o que você pode fazer por mim? Falei: o que está acontecendo? Ela falou: meu irmão está morrendo. O meu irmão, ele tem HIV e ele pegou Covid. Nossa. Só que a gente não tá conseguindo internar ele em hospital nenhum, porque eles estão, obviamente, dando prioridade de leito para as pessoas que possuem, né, alguma taxa de sobrevivência. Ele vai morrer, ela falou para mim. A gente está preparado que ele vai morrer. Entendi. Pastor, eu nunca tinha feito uma ação daquela na minha vida. Falei: Senhor, me capacita, sabe? Eu entrei com um pedido de liminar, pedindo uma internação no hospital mais próximo que tivesse ali da gente, que tivesse, porque no caso dele tinha que ter um atendimento todo especializado por ele ser um paciente HIV positivo. Sim. Não poderia ser qualquer hospital. Uhum. E nós entramos ali numa luta jurídica. E
para honra e glória do Senhor, nós conseguimos em 3 dias internar ele em um hospital. Ele foi internado e, e ele morreu em 4 dias. Só que nesses 4 dias ele aceitou a Jesus, ele se batizou, Glória a Deus. ele pediu perdão para toda a família que ele não via há anos. E aí ele descansou, o Senhor o recolheu. Glória E a ali eu Deus. comecei a entender, eu falei, meu Deus, o Senhor quer trabalhar, não é empresas, não são empresas, Uhum. são vidas, né? E desde então eu tenho me posicionado nesse sentido de como ser uma mulher de Deus, de como me pose, qual a vontade de Deus, né? Porque assim, muitos anos da minha vida, eu foquei nos meus desejos, nas minhas vontades profissionais. Uhum. E assim, conforme o tempo vai passando, conforme mais relacionamento e profundidade que a gente tem com o Senhor, que a gente vai adquirindo ali no secreto, nas nossas buscas intensas, a gente começa a entender que não é nada sobre a gente, é É, tudo sobre Deus, né? verdade. É tudo Uhum. sobre Ele. E, e aí nós viemos para São José logo depois da pandemia. Foi algo também assim sobrenatural que o Senhor fez nas nossas vidas. Em 2020, nós viemos aqui passear na casa de uns amigos nossos, que são pastores também. Hoje eles estão lá em Aracaju. E tava tudo fechado ainda, sabe? Tinha pouca shopping fechado, tudo fechado. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, Vê, vamos levar as crianças no parque da cidade? Falei, vamos, né? Ela falou, lá eles podem correr, podem brincar. Falei, bora. E nós fomos, pastora. Eu nem sabia o que era o parque da cidade. E nós entramos ali no parque da cidade. E sabe aquela entrada que tem aquelas palmeiras É lindo, gigantescas, lá é enormes, lindo. faz O um Parque da Cidade é corredor? lindo. O de São Nossa, José é maravilhoso. eu entrei ali, fiquei impactada com a beleza. Eu falei, gente, que lugar mais lindo. E aí Deus falou, contempla a terra que eu vou te dar. Uau, Pastor, glória a eu fiquei Deus. paralisada. Eu fiquei paralisada no meio daquelas palmeiras. As crianças correndo, brincando, o povo andando. Rogério, amor, amor. E eu não conseguia andar de tão forte que foi aquilo de Deus na minha vida. Eu estava desempregada, Só Deus faz isso. tudo que a gente tinha de reserva já tinha ido embora, financeiramente falando. O Rogério estava trabalhando numa empresa que estava praticamente falindo por conta da pandemia. Então a gente estava assim numa situação que Na mão de a gente Deus. mão de Completamente. Deus, É. completamente. E aí, aquilo foi tão forte no meu coração, porque assim, eu sempre tive muito desejo de ir embora do litoral. Sempre. Mas, pelo fato, o litoral sempre foi muito difícil para mim no sentido profissional. Uhum. Porque eu sempre tive que me deslocar para São Paulo, para a capital, para trabalhar. Entendi. Então, a minha qualidade de vida era muito ruim, era Uhum. péssima. Tanto é que Corrido, perigo, primeiros... né? Nossa, eu saía às 5h30 da manhã de casa e chegava às 8, 9 horas da noite. Então eu só dormia em casa. Eu até brinco, eu falo que nos primeiros anos de vida o Rogério foi mãe e pai da Rafaela, né? Meu Porque Deus. ele que de manhã trocava ela, levava pra escolinha, dava mamadeira. A Uhum. minha mãe ajudou bastante também, mas assim, dos 2 primeiros anos da Rafa, graças a Deus, o Rogério, assim, sabe, levava na escola, buscava na escola, às vezes levava pro trabalho com ele, foi uma coisa assim, Nossa. porque eu realmente não tinha vida. Então, eu sempre, minha decepção com o litoral sempre foi muito grande por conta disso, porque a minha vida toda foi assim, desde que eu me formei na faculdade. E aí, quando veio a pandemia, que eu fui
fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer como mãe, mas que não pude fazer no começo, né? Que era dar almoço, dar janta. Eu amava, né? Nossa, pra mim era todo mundo na pandemia desesperado de estar trancado em casa e eu amando. Não, filha, vamos assistir um desenho, vamos assistir um filme, eu amava. E aí, desde então, eu comecei a falar com o Senhor, que eu não queria mais isso pra minha vida, sabe? Eu queria. Os filhos são os maiores presentes que a gente pode receber de Deus, né? E eu queria me dedicar eu não queria ser apenas uma mulher que vive pelo trabalho. Amém. Eu queria viver para tudo aquilo que o Senhor sonhou um dia para mim, inclusive para a maternidade. E aí, quando Deus falou para mim, quando eu tive essa experiência com Deus lá no Parque da Cidade, foi muito engraçado, porque Deus falou muito forte no meu coração. E quando eu compartilhei com o Rogério, ele falou assim: bom, Deus falou com você, vai ter que falar comigo agora. E pra mim foi um balde de água fria. Eu falei, meu Deus. Não é? Falei, meu Deus. Falei, Senhor, agora é com o Senhor, então. Fala com ele. Agora me ajuda aí, Jesus. Me ajuda aí, Senhor. E isso passou um ano, pastora. Um ano, nós continuamos lá no litoral. Um ano. E assim, várias coisas acontecendo, né? Assim, muito perrengue financeiro. Eu continuava desempregada, pegando um processinho aqui, um processinho ali, recebendo um honorário aqui, um honorário ali. Ele trabalhando na empresa que, coitados, né? Estavam ali por Deus, porque na pandemia muita gente quebrou, muita gente faliu, né? Verdade. Inclusive, ele até me contratou para fazer um acordo extrajudicial, porque ele mandou embora todos os funcionários. Só ficou o Rogério e mais um. Então, assim, o negócio estava realmente muito ruim. Uhum. Enfim, passou um ano e Deus e os seus mistérios maravilhosos, né? E eu comecei a advogar para uma franquia de entretenimento infantil. Eles têm quiosques em shoppings de carrinhos, mini carrinhos elétricos, eletrônicos. Aqueles carrinhos, os famosos carrinhos que as crianças sentam e o pai vai no controle remoto. Uhum. E eu comecei a advogar para eles lá na Baixada Santista. Inclusive, eles eram até da nossa igreja também. São ainda até hoje, né? Lá da praia. Uhum. E aí comecei a desenvolver ali um vínculo de amizade com eles. E um belo de um dia, ele postou na rede social dele que estava buscando pessoas para São José dos Campos. Uau. Buscando pessoas, porque ele tinha um ponto aqui no Shopping Colinas. Uhum. Para abrir um empreendimento, só que não tinha quem tocasse. E aí eu falei, tipo, nada a ver, né? Fiquei na minha, fiquei quieta. E uma amiga minha que trabalha na empresa também, a Mizane, falou, conversa com ele. Eu falei, nossa, não. Enfim, mandei um áudio para ele a título de plena curiosidade para saber quais seriam os valores, que não sei o quê, porque é todo um investimento de um empreendimento, né? E aí ele falou assim para mim, Eveline, você acredita em milagres? Falei, claro, inclusive estou orando por ele. Ai, ai. Inclusive estou orando por um. Ele falou, vê aí com o Rogério, conversa aí com ele, vamos marcar uma reunião. E Deus colocou algumas coisas no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Meu Deus. Pastora, Já até imagino. Fiquei tipo, meu Deus, que será, né?
Eu sei que nós sentamos e conversamos, e resumidamente, né? Eu nem tinha falado com ele ainda, e Deus falou com ele primeiro. Glória a Deus. É assim que Deus É faz. assim que Deus faz. E o Senhor falou pra ele assim: monta, coloca eles lá, e eles vão te pagando conforme der. Investe. Uhum. Investe na vida deles. Oh, glória. E, meu Deus, pastor, eu sei que foi questão assim de menos de um mês. A gente estava mudando para São José, procurando casa, procurando e aquela loucura, né? Tipo, e vem e fica na casa da minha amiga e sai procurando apartamento. Foi uma loucura, foi um mês assim super intenso. Mas nós viemos felizes da vida. Assim, foi algo sobrenatural de Deus. Sem dúvida, Foi né? uma, Assim. nossa, foi uma experiência assim. Olha, hoje eu sei a sensação do povo lá de Israel quando atravessou o Mar Vermelho. Meu Deus. Porque pra gente foi esse sentido, assim, sabe? Esse sentimento de Uhum. que, meu Deus, tô saindo de uma terra, tô indo pra outra, pra uma Glória a terra que tem Deus. promessa, pra uma terra que Deus mostrou, que Deus falou, e que Deus tá nos levando, é algo assim tremendo. E nós viemos e, e foi maravilhoso. O Senhor fez coisas lindas nas nossas vidas através da Pilotinhos. Infelizmente, tivemos que fechar a Pilotinhos em outubro de 2023, porque ali no Shopping Colinas, infelizmente, não foi bom pra gente. É um shopping assim com pouca Sim. movimentação, né? Um shopping mais com um público mais Elitizado. diferenciado, É. né? Uhum. Mas assim, foi maravilhoso esses 3 anos que nós vivemos ali. O, o fechamento da Pilotinhos, para mim, foi muito difícil. Foi como eu não conseguia entender o processo de Deus. Uhum. Eu falava, meu Deus, né? O Senhor nos trouxe para cá, nos deu um presente, nós estamos perdendo ele agora, né? Que o Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso? Eu fiquei assim, passei por momentos muito difíceis, emocionalmente falando, que até é outra coisa, se a gente puder depois entrar nesse assunto, a gente volta a falar, que é outras coisas que eu tenho aprendido com o Senhor também. E passamos por um processo de falência mesmo. Entregamos tudo, né? Devolvemos tudo pro pessoal. Uhum. E ficamos um tempo até morando na casa do meu cunhado, porque ficamos assim meio sem rumo. Vamos ficar aqui em São José, vamos voltar para praia, vamos para São Paulo, vamos fazer o que da vida agora, né? E, e o Senhor foi muito bondoso assim conosco, nos acolheu de uma forma assim maravilhosa, nos deu um direcionamento para que realmente a gente permanecesse aqui. E, e como o Senhor é lindo, né? No fundo do poço, mais uma vez, eu tive sim, encontros maravilhosos com Deus. Glória a Deus. Encontros, encontros assim que, que, que tem a ver, a gente, às vezes a gente fica muito focada numa coisa, a gente olha para os nossos problemas de uma forma tão grande, né? Como se eles fossem nos engolir. Uhum. E a gente esquece, às vezes, de olhar, né? E esquece não, a gente não se posiciona da maneira como Deus espera que a gente se posicione, Uhum. né?
A Sim. gente não é que a gente não veja, tenha, não vou mais enxergar os problemas. Não, não é isso. Tenho problemas aqui, eu preciso resolver essas questões, estou num tempo de escassez, mas quem é o meu Deus? Em quem Glória a eu Deus. posso confiar, né? É o Senhor que provê todas as coisas, Ele vai prover. Verdade. É o Senhor gente, tudo. É, eu lembro que uma vez eu estava orando nesse período e o Senhor falou assim para mim: te faltou a casa, mas não te faltou o teto. Glória a Te Deus. faltou a empresa, mas nunca te faltou a comida. Bênção. Glória a Deus. Deus é tremendo. Então, foi tremendo. E assim, a cada dia que passa, eu entendo que todos os dias a gente tem que levantar e se posicionar. É. Se posicionar a viver uma vida com o Senhor, da maneira como o Senhor espera que nós vivamos, né? E assim, hoje eu entendo que muita coisa o Senhor permitiu que acontecesse, até mesmo para que eu estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Porque, mais uma vez, quando nós estávamos lá capirotinhos, eu desisti do direito. Falei, não, novo tempo de Deus na minha vida. Eu vou viver esse novo tempo. Deixa isso pra lá, esses processos. Meu Deus, advogado não tem vida, advogado não vive. E aí, quando a Pilotinhos fechou, eu não tive outra alternativa a não ser voltar a fazer aquilo que eu fiz a minha vida toda. Era a única coisa que eu sabia fazer da vida. O que você foi E aí eu voltei muito preparada para contrariada. fazer, né? É, eu estudei, eu falei, gente, só trabalhei. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhei no Banco Bradesco, e depois o resto da minha vida toda foi em escritório, em empresa, em jurídico. Não tinha outras coisas, né? E aí eu voltei a advogar, mas assim, muito contrariada, muito infeliz. Até que começamos a fazer o jejum, agora no começo deste ano de 2025. E tudo voltou a ter sentido para mim, assim, sabe? Nesse jejum eu coloquei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu não quero mais, Pai. Eu quero desistir, me direciona para outras coisas, Senhor. Quero viver algo novo. E, e foi tão engraçado que Deus falou pra mim, não. E aí você fica meio assustada quando Deus fala não, né? Uhum. Você fala, meu Deus, não. Até brinquei com o Rogério e falei, acho que ó, é coisa da minha cabeça. Vou orar mais. Aí o Rogério falou, é hora mesmo, porque seria mais fácil se o senhor tivesse falado sim, né? Falei, é. E aí eu continuei orando. E aí Deus falou assim pra mim, não. Eu te levantei para cuidar do pobre, para cuidar dos doentes, para cuidar dos órfãos, das viúvas. Vai cuidar deles. Falei, meu Deus, como assim vai lá e cuida deles? E aí eu comecei a procurar essa área do direito, né, que cuida dessas pessoas, que é a parte assistencial, que é o previdenciário. Descobri uma parte do direito que hoje cuida só de pessoas com transtorno do espectro autismo. E não só das pessoas, das famílias também, Uhum. né? Hoje existem determinações judiciais reduzindo até jornada de trabalho de mãe com filhos atípicos, de pais também, porque hoje a justiça entende que o acompanhamento não é só da mãe, é da mãe e do pai. E se tornou algo muitas pessoas, né, com essa situação vivendo. Não é mais Muito. não é mais raro, né? Não, É muita, muita, não é muita mais raro. família
que vive esse processo, né? Muitas. E assim, algo que eu tenho visto na comunidade, assim, dos grupos que hoje eu faço parte, dos advogados que já trabalham com essas pessoas, né, há muito tempo, é que muitos adultos, até assim, da nossa idade, estão tendo diagnósticos agora só, que passaram uma vida inteira sofrendo e sem um diagnóstico, sem um tratamento, e hoje estão descobrindo que realmente que não era, né, algo que, meu Deus, é uma loucura, é uma insanidade, né? Não, é um transtorno, Uhum. né? E assim, hoje nós temos laudos de pessoas com autismo, não só de crianças. É claro que hoje o número de crianças, a gente vê que as crianças hoje são laudadas mais cedo, né? E Sim, graças a Deus por isso. sim. Porque já estão sendo tratadas, já tem um tratamento totalmente diferenciado, tanto na rede pública de atendimentos médicos, no particular também, mas principalmente nas escolas, acompanhantes terapêuticos ali com a criança ali tratando as deficiências delas, limitações, né? E como é legal ver isso, né? Que é uma geração que talvez lá na frente tenham mais problemas para entrar no mercado de trabalho ou para, enfim, vão ter as suas dificuldades, mas estão sendo preparadas para isso, Uhum. né? Existe uma gama de profissionais hoje, muitos voltados para a questão do autismo. E eu fico assim extremamente feliz de ver, porque na nossa época não tinha isso, Não, é né? recente, é relativamente recente. Não é tão recente, mas um diagnóstico de agora, né? De É, poucos anos, vamos dizer assim. Então ainda tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Ainda muitas. não tem muita coisa que não se sabe ainda. É um estudo, né? Que vai fazendo e Uhum, vão surgindo, como você falou, vão surgindo médicos, especialistas, pessoas em todas as áreas, em todos os lugares, né? Assim, de igreja, a escola, a comunidade mesmo, que consiga trabalhar, né? Com essas é, crianças e adultos, né? Que imagina que viver uma vida sem saber, né? e assim, as famílias sofrem demais, né? Eu tenho conversado com alguns pais e assim, a maioria deles passam por muitas dificuldades financeiras, porque a mãe tem que, assim, a maioria dos casos, a mãe abre mão do trabalho para viver ali em prol do filho, né? E o INSS, ele meio que tá colocando um limite ali. Um dos critérios dele é que a família tenha, no mínimo, para receber um benefício do INSS, a renda per capita por pessoa da família é de R$ 354. Entendi. Então, assim, de cara o INSS nega, é óbvio, Uhum. né? Mas existe, eu tenho falado isso e continuo falando e vou continuar sempre. Existe sim oportunidade judicialmente da gente reverter isso. Porque o custo de vida nosso hoje é altíssimo, É. né? Então, se a gente fizer todo um estudo socioeconômico da pessoa, claro, dá mais trabalho, pastora? Dá. Vai ter que Uhum. guardar notinha? Vai, Sim. sabe? Mas se a gente conseguir provar documentalmente que aquele benefício vai fazer a diferença naquela família para ajudar no tratamento daquela criança, juridicamente a gente consegue esse benefício. Entendi. Porque é um direito da criança receber esse Sim. benefício. Então, é algo assim, virou meu objetivo de vida hoje. Depois de lutar um pouco com Deus,
de não querer voltar, né? É claro que isso nunca tinha passado pela minha cabeça, me envolver totalmente nessa área. Foi algo assim que o Senhor trouxe até mim mesmo, sabe? E assim, como prova de que realmente era Deus que estava me posicionando naquele lugar, pessoas totalmente desconhecidas começaram a me entregar palavras. Olha, o Senhor manda te dizer, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida dos doentes. E eu falava, meu Deus, meu Deus. Falei, ok, eu entendi. Senhor, eis-me aqui. E hoje eu tenho a plena convicção de que quando eu era adolescente, eu recebia muitas palavras proféticas de que você vai cuidar de vidas, o Senhor vai colocar muitas vidas na sua mão. E eu falava, meu Deus, eu acho que eu tenho um chamado pastoral. E hoje eu vejo a promessa, assim, de tudo aquilo que Deus falou para mim lá no passado se cumprindo, não com um chamado pastoral, mas com um chamado como Tá advogada, vendo? para ser ponte da justiça de Deus aqui na terra, Essa. sabe? Então, hoje a minha oração é, Senhor, que através de mim, que através de mim o Senhor venha abençoar essas vidas. Que através de mim as pessoas conheçam o Senhor, porque a providência está chegando, porque a ajuda está chegando, que eles não vejam a mim, mas que eles vejam o Senhor em mim. Glória a Deus. E, Esse negócio de chamado, e ele, rapidinho, só interrompendo aí, que eu não, quase viu? fiz direito, né? Quase fiz direito. É, sério, eu cheguei a fazer vestibular para direito, para administração, e aí eu passei aqui em São José do Rio Preto, eu morava na Bahia. E aí meu pai não deixou eu morar aqui. Meu pai era bem, até hoje, né? Mas assim, era bem possessivo, ciumento, enfim. Sim, E aí eu ia sair de casa, ia ter que morar em São Paulo, né? Assim, São José do Rio Preto. A gente morava lá na Bahia, não sei o que, meu pai, enfim, não deixou. Aí eu não vim, perdi. Nem acreditei, né? Até hoje eu falo, gente, eu não sei se foi um livramento ou meu pai atrapalhou o meu negócio, mas não, acho que foi um livramento. É, e aí acabou que eu me formei em outra coisa, administração, e hoje eu trabalho com isso, né? Eu trabalho secularmente, além de ser pastora, né? Eu cuido também, a gente tem empresa, enfim, eu trabalho secularmente administrando, né? Algumas coisas. Então, mas quase que eu fui para essa área. Eu era apaixonada, eu tinha uma tia, olha, eu tinha, não, eu íamos tenho ser uma tia. colegas. Hã? Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, ela é advogada, e aí eu achava linda ela usar, não, era a roupa mais, né, quando eu era pequena, aqueles terninho, eu falava, gente, que Terninho. lindo, eu queria usar isso, e hoje eu uso, né, de outro Que jeito, mas eu linda! uso. E Eu adoro. pregando, né? Que é mais lindo ainda. Eu achava, o quê? Eu não ouvi. Usa o terninho e pregando, Ah, que é então. mais lindo ainda. Pois é, então, Deus sabe, né? E aí eu via, eu falava que coisa mais linda, olhava o guarda-roupa dela assim, né? Eu falava, gente, aí eu pegava pra usar, enfim. E aí eu falava, botei na cabeça que ia fazer direito e foi, né? Só que aí eu não fiz. Quer dizer, fiz e não fiz, enfim. E para você ver, que você tá dizendo aí o tempo todo que você queria desistir, né? Então veio no meu coração, né? Que a gente faz muitos planos, mas Muito, a maior vontade é da boca de Deus, né? Assim, com os nossos planos certeza. são grandes, a gente pensa, porque a gente vê de uma forma, né? Deus está vendo muito além de nós. Muito Hoje além. eu estava de Muito. manhã muito assim com o Senhor falando, né? Nosso Senhor, a gente vê assim o que está na nossa frente, ou um pouco a gente planeja alguma coisa, mas realmente é Deus que conhece tudo, né? O coração, as circunstâncias. Então, assim, a gente faz esses planos pensando no que, por exemplo, você imaginava que ia mudar para São José naquele dia lá no Parque da Cidade que Deus falou. Passou Foi, um achei que ano, ia ser né? algo muito rápido. Aí passou um ano, teve essa oportunidade que foi, na verdade, por mais que você ficasse triste, que fechou tudo mais, mas foi o canal para vocês virem para cá, né? E nem sempre Exatamente, aquilo que pastora. e nem sempre o que Deus vai fazer para levar a gente para onde Ele quer é uma coisa que vai ser para sempre. Então a gente precisa entender Foi. esse tempo de Deus, né? Porque é difícil entender, não dá. Tem coisas que não dá muito para entender, a gente só vai entender Não lá na dá. frente, talvez daqui a É uns verdade. anos. Mas o importante é assim, a gente ter a convicção
de que o Senhor está comigo, eu estou na direção, eu estou fazendo realmente o que é para ser feito. Isso é muito importante, porque esse Muito. posicionamento, né? Tipo, por É, mais que não entenda, por mais que não queira, eu tô igual, eu quando eu vim morar aqui em São José, foi contra a minha vontade. São José não, eu moro em Jacareí, né? Em São Paulo. Foi totalmente contra a minha vontade. Eu morava na Bahia há 20 anos. Eu sou mineira, né? Mas eu ai, que morei na Bahia há delícia. 20 anos. É, sou Rogério da mineira. Bahia É da também, viu, Bahia, pastora? da onde da Bahia? Salvador. Morei lá. Eu morei 20 anos na Bahia, só que eu morei em Salvador a maior parte da minha vida lá. Mas eu morei no interior antes e depois eu mudei para Salvador, enfim, morei muitos anos em Salvador. Minha irmã mora lá Ai, é até uma hoje. delícia. É uma delícia. Delícia. Toda vez, eu sempre vou para lá de férias. Delícia. Ai, que Adoro. Mas delícia. enfim, o que que acontece? Eu não queria vir para cá. Quando Deus começou a falar, né? A gente congregava lá na Bahia, e aí Deus falava que ia levar, que ia soprar, que ia não sei o quê. Eu falava, não quero, não quero. Eu não queria de jeito nenhum. Mas o que que aconteceu? Deus teve as formas dele de fazer, né? Através meu marido começou a trabalhar numa empresa e a empresa tinha sede aqui em Jacareí. E a gente vê. Aí ele ficou trabalhando como representante lá, mas um dia surgiu uma vaga que chamaram ele para fazer a prova, sei lá, a entrevista, convidaram ele para vir, entendeu? Porque ele se destacava, enfim. Ou seja, Deus usa alguma coisa para levar a gente para onde ele quer, né? Sim, Então, esse foi o instrumento. Depois de alguns anos, a empresa fechou, também, no nosso caso. E aí a gente abriu nossa empresa. Enfim, o que eu quero contar não é nem isso. Eu quero contar que o que Deus leva a gente para algum lugar nem sempre vai continuar. Então, assim, fique em paz, exatamente. porque Deus sabe o que está fazendo. E eu creio que ele tem coisas maiores, né? Ele sempre tem, e a gente não Sim. vai entender agora. Não E vai. talvez, né, igual você começou a trabalhar com isso e daqui a pouco isso vai se expandir de uma forma que você nem acredita. Então, é muito Amém. assim, ficar na dispensação mesmo, né, Senhor? Obrigada. Eu Exatamente. não tô entendendo nada, não sabe? Eu vim pra cá, eu tô falando pra você, eu fiquei 3 meses aqui nessa cidade, só chorava. Eu não queria. E eu falava, Deus, eu não quero morar aqui. Chorava. Eu te É, entendo não queria perfeitamente. de jeito nenhum, gente. Nossa, e na minha época nem tinha WhatsApp quando eu vim morar aqui, viu? Era aquele SMS mesmo. E eu ficava Ai, mandando mas mensagem pro povo lá. Eu quero ficar aí, porque eu me formei, fiz faculdade lá, casei lá, me converti lá, ou seja, fui consagrada lá, minha vida era lá. Então eu não queria, sabe? Eu nossa, achava que assim, minhas não, não tem que raízes, mudar. né? Raiz profundas. Aí, então, assim, Deus arrancou. Também ele arrancou de vez, né? Quando ele arrancou, foi de uma hora para outra. Doeu, doeu, mas valeu a pena. E aí hoje eu fico, hoje quando porque eu cheguei nesse assunto, né, para comentar a empresa que fechou, mas também para dizer o que eu vou falar agora, né? Hoje quando eu vou para Bahia, eu falo, meu Deus, eu não consigo imaginar como seria a minha vida hoje se eu estivesse aqui ainda. Então, assim, a Olha gente só. acha que é bom para nós, mas Deus sabe, né? Deus Hoje eu sabe. vivo coisas que, assim, lógico, Deus está cumprindo planos, fazendo as coisas, né? Cada dia faz alguma coisa, mas eu vivo coisas que se eu morasse lá, eu nunca teria vivido. Então, Olha, assim, a gente tem que obedecer essa direção e mesmo sem entender, mesmo sem querer, eu tô sim, falando porque eu fui a birrenta. Não quero, bati o pé, não vou. E glória a Deus que meu marido, né? O Patrick, ele falou: não, a gente vai sim. E aí a glória a gente veio mesmo, né? Deus. Mas se dependesse de mim, eu tava lá até hoje, na época, né? Não Olha, hoje. Hoje eu super entendo, hoje eu fico até incomodado quando eu vou pra lá, eu não aguento ficar muito tempo, eu adoro passear e tal, mas eu não consigo. Não tem uma sei, hora que Deus a gente arrancou. quer voltar pra casa, Eu né? falo que assim, quando Deus arranca, ele arranca de verdade, ele arrancou do meu coração, né? Ele precisou no meu caso, arrancar mesmo, da raiz. Porque senão Aham, talvez eu ficasse balanceada, lá e cá, né? sim, E o Senhor, então, assim, falando de posicionamento, né, para todo mundo que está ouvindo também a gente aí, é entender isso, que muitas sim. coisas a gente não vai entender, muitas coisas a Não gente vai. não vai querer, mas se for direção de Deus, vai ser vitória para nossa vida, ainda que no Exatamente. momento atual não esteja muito legal, né? Sim. Talvez, né, fica às vezes embaralhado, igual quando eu mudei para cá, eu fiquei totalmente perdida. Vim morar em São Paulo e aqui eu vou te falar.
vocês, né, o Rogério aí que veio da Bahia vai entender o que eu tô falando. O baiano, você conheceu hoje, ele já tá na sua casa abrindo a geladeira, já é Melhor sua melhor, amigo, né? já virou seu melhor amigo. O paulista, ele demora para te abrir o Demora. coração, né? Então eu sofri muito, porque eu vim Eu, baiana, mineira, mas baiana, né? Coração baiano, daquele jeito, querendo já fazer amizade com todo mundo, e foi muito difícil para mim no início. Nos primeiros anos imagino. aqui, eu moro aqui já há 14 anos, né? Nos Bastante primeiros tempo. anos foi uma luta, eu sofri bastante por causa dessa diferença também Sim. cultural e diferença de corações, enfim. Foi. Baiano não Ai, nasce, estreia. Ele olha escreveu lá, o aqui. Rogério, puxando sardinha pros Baiano. baianos. Mas é muito bom mesmo. Enfim, eu entendo super em você. E assim, todo mundo que tá ouvindo tem que entender isso, sabe, gente? A gente fala de posicionamento. E o posicionamento tem horas que é a escolha nossa. Você fala assim, não, eu vou me posicionar, amém. E tem horas que o senhor fala, eu vou te posicionar. É, Mesmo que você não queira, né? Então foi mais ou menos isso. exatamente. Comigo foi assim, com você falando, né? É, não quero, mas vai ser. E assim, depois Deus mostra por quê, né? Porque Eu acho imagina, você falando aí, vou defender o direito das pessoas. Olha que coisa mais linda, né? Vai cuidar de muito pessoas do mesmo jeito. cuidar de vidas. E assim, é algo. E foi muito legal, assim. Deus trabalha com a gente nos detalhes, né? É uma coisa assim impressionante. Que este período meu de não quero, não vou, Senhor, misericórdia, não. Pessoas do meu passado que eu não vejo há anos, que cresceram comigo na igreja, começaram a entrar em contato comigo e falar: Vê, você lembra num acampamento de jovens que a gente estava e que você recebeu uma palavra que Deus estava colocando uma toga de juíza em você, Lembra? que você passava, Nossa, tirando algemas de criança? Eu falava: Meu Deus, eu nem lembrava né? mais disso. Que lindo. Deus começou a trazer à Confirmar. memória coisas que foram ditas lá atrás, Que para lindo. que eu entendesse hoje o que estava acontecendo. Que legal. E eu entendi que todas as vezes que eu me frustrei, que eu me entristeci, já era Deus, de alguma maneira, querendo voltar os meus olhos para este propósito do Senhor na minha vida, mas até esses dias eu até falei, poxa, eu falei, meu Deus, Rogério, como eu levei tantos anos para entender, para enxergar isso, né? Porque é algo assim que eu fico sem entender. Falo, nossa, mas precisou acontecer tanta coisa. Precisei realmente ir no fundo do poço para entender que o real propósito de Deus na minha vida profissional, que assim, que deixa de ser profissional e passa a ser ministerial a partir do momento que a gente coloca o nosso serviço para adorar a É Deus. uma missão, né? É uma Uma missão. É uma missão, missão na exatamente. área jurídica. É que às vezes a É pessoa pensa assim que o chamado ou a missão é só dentro da igreja, e não é. da A igreja, missão exatamente. é aquilo que Deus nos prepara para né? Tem um chamado na nossa vida, e o chamado não é só ali na igreja, né? Para esse tempo, por exemplo. Hoje você tem uma missão, você já entendeu, e você vai fazer o melhor nisso, sabendo que está adorando ao Senhor e vai estar ajudando vidas. Que não, como você falou, não é Exatamente. sobre nós, é sobre Ele, é sobre pessoas, né? Tudo passa por pessoas, é E incrível. Deus é tão maravilhoso que agora na apresentação de Páscoa, que você também estava lá, né? Lindo, maravilhoso. Lindo, Eu vendo ali meu marido e minha filha ali no né? altar, servindo É. a Deus. Eu fico tão tocada por Deus ali. E, e o Senhor falou assim para mim: agora você entende que a Pilotinhos foi só uma ponte? Amém. Tá vendo E que aí eu lindo? falei, meu Deus, sabe? Deus não precisava ter me falado nada, Deus não precisava ter me explicado nada, mas ali naquele momento, sabe? Depois que eu me posicionei em obedecer a Deus, não, Senhor, tô aqui, eis-me aqui, usa-me da forma como o Senhor sonhou, eu quero viver os teus sonhos, sabe? E que eu vi que não era só a questão ali do meu posicionamento em obedecer, do meu posicionamento em buscar conhecimento, porque é algo novo na minha vida,
né? Mas de ver que realmente a gente está vivendo o tempo que o Senhor sonhou pra gente. Que lindo. É algo assim que não tem preço. Você vê a sua família rendida ao Senhor, adorando ao Senhor. E assim, hoje eu tenho a plena certeza de que, ainda que tenha sido difícil, ainda que eu tenha passado pelo maior vale da minha vida, no poço mais profundo que eu pude estar, hoje eu estou vivendo o tempo que o Senhor sonhou para nós, Amém. sabe? E me posicionando a cada dia em, em, em buscar do Senhor, Senhor, o que, que eu faço? Para onde eu vou? É, traz as pessoas, eu tenho orado nesse sentido, sabe, pastora? Uhum. Traz, traz até mim, Pai, essas pessoas que precisam de ajuda, traz até mim, espalha o meu nome de alguma forma, que Sim. chegue até os teus filhos, que chegue de alguma maneira, e o Senhor tem me dado estratégias, inclusive até comentei com você, né, que essa live é o ponto, é o start de Deus, eu Amém. tenho certeza Amém. disso. Amém. É o start Amém. de Deus, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda e que não vai ser para minha nada sobre mim, vai ser tudo sobre Ele, com certeza. E que assim a gente vai ter ainda muitas coisas para testemunhar, muitas vidas. Eu creio que muitas vidas serão salvas, conhecerão a Jesus por conta de um benefício, de uma ajuda assistencial que, que o Senhor vai trazer na vida deles. Eu estava fazendo um curso e eu lembro que o professor falou assim: pensa uma coisa, não existe mais algo mais digno na vida de uma pessoa do que colocar a comida em casa. E Amém. vocês, como advogados previdenciários, vocês vão ser usados para isso, para ajudar essas pessoas a colocarem comida na casa delas. Aquilo foi tão forte no meu Glória a coração, Deus. pastora. Que benção. Porque, olha, é demais, né? Você ser um instrumento de Deus, você poder ser um instrumento de Deus para ajudar. As pessoas têm o mínimo de dignidade, que hoje no Brasil o negócio tá feio, né? Verdade. Então, tenho me posicionado nesse sentido de, de ser uma mulher de Deus posicionada em tudo, inclusive com relação à minha profissão. E é isso que eu queria deixar aqui hoje para as pessoas, para Glória vocês. a Deus. O nosso trabalho pode ser sim um instrumento de evangelismo, um instrumento de salvação. Eu levei anos para entender isso, talvez você não entenda, mas ore nesse sentido, porque o Senhor vai te mostrar. Amém. Sabe, missionário não é só aquele que vai para Angola, que vai para a África. Missionário é aquele que está dentro de uma empresa que ninguém conhece a Deus, mas que pode conhecer através de você. Missionário é aquele que tá, às vezes é uma professora que está numa sala com 30 crianças gritando, que pode ser instrumento de salvação na vida daquelas crianças ali, Verdade. né? Então, assim, o Senhor nos dá tantas oportunidades, né? E eu acho que muitas vezes nos falta essa visão macro, né? Porque a nossa visão, infelizmente, às vezes está muito voltado para a igreja. O que Uhum. é bom também, é maravilhoso, né? Não estou falando para deixar de trabalhar na igreja, não. Mas a gente pode ser usado também pelo Senhor através da nossa vida num contexto geral. Você está falando aqui, eu estou pensando, imagina se não tivesse, né, um médico crente, um advogado crente, um professor crente, assim, alguém, né? Se fosse só dentro da igreja. Porque como é É, que a gente ia evangelizar as pessoas, né? Hoje eu ouvi uma coisa interessante na internet. Não sei quem é. Sabe quando você vai passando assim? Eu passei, tinha um pastor falando um. Eu só ouvi essa frase e passei também. Ele falando, né, que se o nosso meio só tiver crente, nós estamos desviados.
Eu achei, aquilo ali falou comigo, porque eu pensei assim, gente, Ai, eu ótimo. achei tremendo, porque a gente precisa. Deus falou o quê? Pra gente fazer o ID, pregar. E como é que a gente vai pregar só para as pessoas que são já cristãs, já conhecem, já entendem? Não. A gente precisa, né, fazer esse trabalho na onde Deus nos colocar. Exatamente. Lógico, tem pessoas que vão ser dentro da igreja só. Amém. Existe. E fica na posição. Sim, A Bíblia diz: cada um fica na vocação que foi chamado. Mas também tem os exatamente. advogados, tem os médicos, tem os professores, tem o pessoal lá em Brasília, né? São raros, mas tem. Ou seja, precisa em todo lugar, Você num condomínio, né? precisa. Um porteiro, um guarda, alguém. Em todas as áreas, Deus coloca seus servos, né? Para Sim, que a gente possa chegar semana, em todos os tipos de pessoas. todos, em todos. Semana passada teve uma noite do pijama de aniversário de uma filha, de umas filhas de uma amiga nossa. E eu fui pro sítio com elas, né? E ficou na barraca eu e uma amigona, minha Ariane, ela é uma benção, ela é da igreja da cidade. E ela me compartilhou uma coisa que eu fiquei chocada. Ela trabalha em casa, ela fez um salão, ela é cabeleireira. Ela fez um salãozinho no fundo ela mora em Jacareí também. No fundo no quintal atrás da casa dela. E ela atendendo as pessoas, cabeleireira, a mulherada chega despejando Ah, tudo, é, né? gente, verdade. Derrama o coração ali. Aí ela acaba de cortar o cabelo da pessoa, fala assim: eu posso fazer uma oração com você? Eu posso orar por você, pela sua família? Aí diz que a pessoa fica meio assim, né? Fala, pode. Aí no outro mês a pessoa volta e ela fala, você ora por mim? A Tá primeira coisa que a pessoa vendo? Que tremendo. pergunta, né? Você nem é você cuida do meu corpo. Não, é você ora por mim? Então, olha só, é o que você falou. Imagina, né? Se não se É. tivesse de crente só dessa E igreja. outra, tem pessoas que não vão entrar na igreja. Então, esses dias eu fui pregar em uma igreja, eu estava ensinando, na verdade foi uma conferência de mulheres, e eu estava falando isso com as mulheres que estavam lá. Se a gente é a Bíblia que as pessoas vão ler. Tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia para ler, ou não vai entrar numa igreja, mas eles vão olhar, elas, mulheres ou homens, enfim, vão olhar para nosso testemunho, para nossa vida. Então, Com você certeza. imagina que tem pessoas que não vão chegar, vamos lá na igreja tal. Não. Mas ela entra num salão para cortar o cabelo, recebe uma oração, recebe uma palavra. Tem uma amiga minha em São Paulo, ela mora em Santo André, se não falha minha memória. É a Carol. Ela é maravilhosa. E agora ela faz até culto dentro do salão dela. Ela tem um salão, é a coisa Olha, que mais coisa linda. Eu linda. falo, Carol, eu super admiro. Ela é uma beijo, já fez live comigo aqui, Mulheres Posicionadas, né? E eu acho lindo. Todo dia ela bota uma palavra, ela ministra sobre as clientes dela lá no salão. E é isso. Tem gente ali que não iria numa igreja. Agora, através disso, é um canal que um dia ela vai É um entrar numa canal. igreja, enfim, não importa, mas começa no Exatamente. salão, começa ali né, na porta da sua casa, enfim. É, Então é mais ou menos isso aí. Então você está no lugar certo, louvado seja Deus, né? sim. Glória É a isso aí. Deus. E eu tô muito feliz de poder tá vivendo esse tempo de entender, né? Para que o Senhor. Porque assim, sempre foi uma dúvida, sempre foi algo assim que falava, Senhor, eu devo ter escolhido errado. Eu acho que eu fiz direito por fazer. Porque não é possível, não tem nada a ver. Falei, é impossível um advogado ser crente, É difícil. pai. Eu sempre tive essa Não, luta mas é verdade, interna. gente. Não, às vezes eu falo, Jesus, eu tive um livramento, porque eu queria ser juíza, né? Você imagina, na minha cabeça. Ou seja, pior ainda. É, Nossa, então eu falo, né? Eu sou meio assim, eu sou um tipo de pessoa. Jesus está trabalhando até hoje, né? Vai trabalhar até eu morrer, mas assim, não, para sempre vai a trabalhando. Mas eu gente sou um tipo de pessoa pra que eu sempre, não é verdade. consigo ficar calada. Eu defendo as coisas que eu acredito. Ah, Então, de uhum. posicionamento na minha vida, eu sempre fui assim, desde criança, E o adolescente. juiz não pode, mas Então, de não maneira pode. alguma. Aí eu falo, Deus, eu entendi que eu tive um livramento. E aqui eu tenho um monte de amigo meu que fica doido para me botar na política, né? Eu falo, gente, esquece, não dá para mim. Eu ia brigar com todo mundo lá, não dá. Eu fico brincando assim, no sentido que eu defendo as coisas que eu acredito Sim, muito, e assim, eu não tenho muito filtro. Então,
deixa eu do jeito que eu tô aqui. Eu falo, gente, Deus sabe onde bota cada um, né? Sim. Porque Eu uma também não pessoa que defende daria com pra, unhas pra política, não. na política é até arriscado. Eu falo, tem risco de vida se eu for para lá, porque É, não dá, eu não dou conta. Então, assim, alguns amigos brincam, né? Às vezes, por eu ser comunicativa, por eu sempre chegar com eles, né? Conversar com todo mundo, querer saber as histórias. Então, eu falo, não, deixa aqui do jeito que eu tô mesmo, porque. Aí eu tô contando isso porque imagina se eu tivesse feito realmente direito e não ia dar certo. Então, no meu caso, foi um grande livramento, né? No meu caso, foi. O Senhor sabia o que estava fazendo. Nessa daí não dá, não. é, É, então, e eu sempre fiquei nessa, sabe? Não, eu acho que eu fiz errado, não, não é possível. E assim, hoje eu vejo que realmente não foi errado. Que amém. realmente foi um direcionamento do Senhor. E eu só levei toda mais de 15 anos para entender Amém. aonde o Senhor podia ali me usar, né? Glória a Deus. E glória a Deus, graças a Deus que o Senhor, quando a gente busca, quando a gente, né, se permite a escutar e aceitar os direcionamentos de Deus, a gente entende, né? A gente entende que, que há um propósito para todas as coisas. É verdade. Hoje eu E o entendo Rogério que botou houve aqui, ó. É a melhor advogada do Brasil. oh, Ô, quem Glória. dera. Escreveu já tem um Hoje eu tempinho. entendo, Ah, hoje eu entendo que houve um propósito de Deus até na nossa falência. Hoje eu entendo perfeitamente isso. Às vezes eu brinco com o Rogério e falo, nossa, às vezes eu acho que eu tô ficando meia louca, porque é umas coisas assim meio absurdas, né? Um propósito de Deus em meio à falência, sim. Foi necessário passar por eu ela para creio. entender, Eu creio para que enxergar. Deus tem propósito. E assim, nada, como você falou no início, né? Não cai um fio de cabelo. Não, você falou da folha da árvore, eu acho. É, Deus tem um controle absoluto. Então, assim, o que ele não quer não Tudo, acontece. O que ele quer acontece e a gente tem que entender, né? tudo. E a gente tem que andar conforme o Senhor vai direcionando. E tem, por exemplo, talvez você não entendesse isso hoje se você não tivesse vivido o que você viveu. Então, tem Com coisas que são certeza. necessárias. Dói, Imagina, eu tô vendo no meu coração José, né? Eu amo José, né? Eu Imagina também. José, né? Na vida boa que ele tinha ali na família. De repente ele é jogado numa cova, Meu os irmãos Deus. querem matar ele, e ele ouve tudo, ele tá entendendo tudo que eles querem matar, e de repente a vida dele vira do avesso. E aí ele vai para um lugar estranho, pessoas estranhas. Lá ele não é mais o queridinho do papai, lá ele é um escravo. Ou seja, tem coisas que são assim. A gente fala, gente, por que eu tô passando por isso? Mas era necessário. E eu gosto muito de falar isso, né? Eu penso dessa forma e eu gosto de falar isso para as pessoas também entenderem. Tem coisas ruins que estão empurrando a gente para o propósito de Deus, Muito, entendeu? Tem coisas muito. que são Eu ruins. Por exemplo, José era escravo no Egito, mas isso estava, digamos assim, aproximando ele do que Deus tinha para a vida dele, que era ser sim, governador. Então, tem coisa ruim que acontece na nossa vida, para os nossos olhos, momentânea, tribulação, né? Uma coisa momentânea, que vai produzir um peso de glória. Por quê? Porque está aproximando a gente daquilo que realmente Deus tem para nossa vida. Eu acredito assim, não é fácil, porque quando a gente exatamente. está Não, vivendo isso, a gente quer, ai, Senhor, eu já passei por algumas, né? Jesus. Mas depois você fala, meu Deus, está me aproximando realmente do que Deus está querendo levar, né? Nossa vida. muito. Enfim. É fácil Não entender é isso? Não fácil, é. não é, não, a gente não, entender que existem processos dolorosos nas nossas vidas é muito difícil, até porque eu pelo menos fui criada num contexto de que tudo que era ruim não era de Deus. Sim. Que Deus só nos dava coisa boa, que era Só só bênção, alegria. glória, Só alegria. é, Não. sabe? E aí, quando você começa a viver os desertos da vida, né? É difícil você entender que Deus trabalha por meio da dor também, né? E Sim. assim, hoje, como mãe, eu entendo que muitas vezes eu tenho que frustrar a minha filha e disciplinar a minha filha para que ela entenda o que ela tem que fazer, o que é certo a fazer, É.
né? Então Deus trabalha da mesma forma com a gente. Eu tava Não conversando tem isso ontem com como. meu esposo, né? Com o Patrick, falando que isso aí, justamente, a gente tem duas, né? Em relação a filhos, criação. Eu falei, mesmo que você possa fazer uma coisa por elas, não é bom sempre fazer. Porque senão, na vida, quando elas forem aí trabalhar, se envolver com pessoas, né, normal, relacionamentos, elas nunca vão entender um não, nunca vão entender uma frustração. Então, Exatamente. cabe a nós, pais, preparar para esse momento, né? É o que Deus. Você acabou de falar, e eu tô só confirmando que a gente conversou isso aqui em casa ontem. Eu falando não pode, tem coisas que não tem que falar não, mesmo que queira fazer, sabe? Porque a gente está moldando o caráter delas, né? Dos nossos filhos. E é o que Deus faz com a gente. Imagina se o Senhor, toma, 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 a gente vai ficar tudo mimado, né? Exatamente. Como diz o povo hoje, tudo Nutella, né? Tudo É, não aguenta nada. não aguenta. Mas é Não isso. aguenta. E é maravilhoso você estar no meio da guerra, no meio do deserto, e Deus ver Deus fazendo, Deus abrindo o mar e você passando. É algo assim que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso viver o extraordinário, Amém. né? São coisas que a gente carrega assim pro resto da nossa vida e que só quem vive, assim, eu até brinco com algumas amigas e eu falo, gente, viver o extraordinário é maravilhoso. Vivam, passem pelos processos e permitam-se viver o extraordinário. Verdade. Porque a gente acha que vai morrer. É verdade. Mas quando você passa e você vê lá na frente Deus, tudo que Deus fez por você ao longo daquela trajetória de dor, de luto e de sofrimento, você fala, meu Deus, o Senhor o tempo todo estava ali comigo, cuidando de mim. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Que benção. E é isso, mulheres posicionadas, eu acho que é um tema lindo, né? Somos mulheres posicionadas a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Amém. É maravilhoso. Glória a Deus. A gente tem que encerrar, senão daqui a pouco o Instagram vai derrubar essa live. Derruba, né? Então, não sei, nunca derrubou, não. Já caiu umas duas vezes lives aqui. A gente começou de novo, mas eu não sei até que tempo, né, que vai. Então, eu sempre vou até uma hora e pouquinho para não correr o risco. E aí eu quero, Eveline, fiquei feliz, né, de ter você aqui, de ouvir toda a sua Ai, eu história, não que agradeço. conhecia. Maravilhosa, né? A melhor advogada do Brasil. Glória Vou a botar Deus. lá. Essa é a melhor advogada do Brasil aqui, ó, o Rogério colocou aí. Mas fiquei feliz de ouvir, né? Toda essa sua trajetória. Eu sei que é só o começo, né? Que o Senhor ele tem grandes coisas para Amém. fazer. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. Não é fácil. A gente, quando eu prego nas igrejas que eu falo com essa fé, eu falo, gente, eu tô falando para mim também, viu? Porque assim, não é fácil. Não é. Esses processos, eles são doloridos. A jornada não é uma Não, jornada de glória. Não, é uma não. jornada de dor, muitas vezes. Mas o final é de vitória. Então, a gente tem que esperar esse final aí e viver, né? Viver o dia a dia ali, entendendo que o Senhor não faz nada errado e que Ele não vai fazer nada para prejudicar a gente. Isso que é importante. Tudo que Deus faz é Exatamente. para glorificar o nome dele e é para experiência. Mais Amém. uma coisa que eu acho legal, depois eu vou pedir para você fazer assim, as considerações finais aí e orar por esse pessoal que assistiu, está assistindo e vai assistir depois, que eu vou deixar gravada a live. Mas só para concluir, assim, que eu acho muito legal, e eu falo quase todas as lives, eu falo isso. Na verdade, eu falo isso em todo lugar. Tudo que a gente está vivendo é um testemunho. E testemunho, ele também transforma vidas. Sim, Porque o testemunho que Deus deu para você é diferente do meu, é diferente do outro, do outro, do outro. E se você for juntar, Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho que tem que ouvir o seu testemunho. No meu caminho, que tem que ouvir o meu testemunho. Então, assim, além da palavra, que é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente, mas o que Deus faz na nossa vida é algo que é poderoso. Então, esses amém. processos também doloridos que a gente passa, dolorosos, né, que a gente passa, são para o nome do Senhor ser glorificado e a gente poder ajudar outras vidas que vão passar ou estão passando pelo que a gente já passou. É Com aquela certeza. história, né? Não tem lá na palavra, a gente vai consolar outros
com as consolações que Deus nos consolou. Então é mais ou menos isso o testemunho. Por isso que a gente passa e Deus permite, e assim, dói mesmo, a gente chora, sofre, mas ainda bem que o deserto não é morada, ele é só passagem. Então a É gente verdade. passa, né? E depois vai cantar o hino da vitória lá onde Deus nos colocar. Amém. Eu queria que você Amém. falasse suas considerações finais aí para esse pessoal que está ouvindo a gente. Qual seria assim a última mensagem que você deixaria depois de tudo que você já falou, que já edificou bastante, Glória e orasse a por Deus. nós aí? Pastora, primeiro eu queria te agradecer por essa oportunidade. Obrigada, que bênção. Coração aqui transbordando de alegria, de verdade. Glória a Deus. Existem pessoas que a gente conhece e existem pessoas que Deus nos apresenta, né? Isso, glória a E Deus. você foi uma das pessoas que o Senhor me apresentou. Amém, Então, louva a amém. Deus pela sua vida, pela sua família querida. Ai, as minhas considerações são tantas coisas, né? Eu acho Amém. que ter uma vida de posicionamento com o Senhor, de posicionadas em Deus, não é exatamente isso que você falou, não é fácil. Em nenhum momento aqui eu quero romantizar a dor, jamais. Uhum. Eu creio, sim, que algumas dores são necessárias que a gente venha a sofrer para crescer, principalmente no Senhor, para Uhum. conhecer, sabe, uma coisa que toda vez que eu tô assim passando por algum momento que eu tô triste, que eu tô mais para baixo, eu lembro de Jó. Quando Jó falou assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de andar contigo. Glória a Deus. E é isso que eu quero te falar, meu irmão, minha irmã que estiver assistindo aqui. Deseje conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Amém. Porque quando a gente anda com o Senhor, tudo, a dor faz sentido, a alegria faz sentido, o crescimento, crescer dói, mas é maravilhoso. É maravilhoso crescer no Senhor. É maravilhoso você ver, olhar para alguns detalhes da sua vida e ver o Senhor nesses detalhes. E andar com o Senhor, conhecer o Senhor de andar com Ele é isso. É de muitas vezes você estar em casa e receber uma mensagem e você falar, meu Deus, foi Deus que mandou essa pessoa me falar isso. Verdade. Ou de você estar andando na rua e ver alguma coisa, até mesmo na natureza. Quantas vezes eu, no fundo da depressão ali, sofrendo por ter perdido tudo, por estar num estágio de que eu não entendia. Eu falava, meu Deus, como assim? O Senhor me trouxe para cá para ficar pior do que eu já estava? E aí você vê um parque lindo, o sol maravilhoso, uma montanha verde, e você fala, meu Deus, né? Olha, o Senhor é tão... quem criou? Quem desenhou? Você olhar para o seu filho e você amar ele com tanto amor que até dói o coração quando a gente olha para as nossas É, filhas, não é? Eu olho para a verdade. Rafaela dormindo e falo, ai meu Deus, eu amo tanto que dói. E o Senhor nos Verdade. ama ainda muito Glória a mais. Deus. Então é isso que eu quero nessa noite deixar isso aqui para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que vão vir assistir. Deseje, deseje conhecer o Senhor, de andar com Ele, e você vai ver que o significado de tudo na sua vida será diferente. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Ora aí por Ana, para todo mundo aí. Faça uma oração para a gente encerrar. amém. Vamos orar então. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa noite, te agradecer por essa live. Te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas, Senhor. Ah, Pai, como é maravilhoso poder olhar
Poder olhar para o céu, olhar para o Senhor e saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aleluia, que o Senhor Jesus. tem Glória a preparado Deus. para nós. Em Jesus. Como é maravilhoso, Pai, saber que nós temos um Pai que tem pensamentos Amém. bons e não de mal para nós, de Aleluia, esperança, Jesus. para nos dar um futuro. Oh, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou muito antes de nós existirmos, muito antes de nós nascermos. O Senhor já sonhava conosco. Amém, meu Pai, em Deus. nome de Jesus, Deus, que os nossos corações estejam, Senhor, alinha o Em nosso nome de coração Jesus. Amém, meu ao Deus. coração do Senhor, para que nós venhamos sonhar a viver os Amém, teus sonhos, desejar viver a tua vontade, os teus propósitos, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós aqui nessa terra, Pai. Alinha, Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com o nosso coração, porque se nós estivermos com os nossos corações conectados no Senhor, se nós estivermos com a nossa mente conectadas com o teu Espírito, com o Senhor, nós viveremos a plena e boa vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nessa noite, abre os nossos olhos, traz sensibilidade, Senhor, aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Em nome para de te ouvir, Jesus. Paizinho. Para te ouvir a cada dia, a cada momento, em cada decisão que tivermos que tomar. Que possamos ser, Deus, homens e mulheres posicionadas no Senhor. Amém. Nos Em nome ajuda, de Pai. Jesus. Nos ajuda nessa caminhada. E nos levanta todas as vezes que nós cairmos, Amém, meu Deus. Deus. Para que o Em nome teu de Jesus. nome seja glorificado em Amém. nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém Amém. e amém. Glória a Deus. Deus Deus, abençoe. aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que Amém, estão aí querida. também. Que Amém. vocês tenham recebido essa palavra aí, esse testemunho tão tremendo. Essa live vai ficar gravada. Se você chegou depois, assista. Se você já assistiu, falou com você, fez sentido no seu coração, envia para alguém que precisa ouvir essa Amém. mensagem, porque isso é muito importante, né? A gente ser Glória esse a Deus. canal de evangelizar também as pessoas através de nós mesmos, mandar um vídeo, mandar alguma coisa que edificou, faça isso Sim, também. Deus abençoe, amada. Obrigada pela sua querida. participação, foi maravilhoso. E a Para gente vai se você. falando. Que honra. Um beijo para você, para Beijo. o pastor, para as meninas. Deus abençoe vocês Amém. também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.